Desde 1940 que eu moro na Macieira. Quando eu cheguei aqui era tudo mato, não tinha moradia. Eu lembro do fundador, que era o falecido José Augusto Royer, que justamente era dono dessa propriedade aqui. Se vocês tivessem visto que nós fazemos quando não era município. Era mato, era terra dos acampados, né? Tinha índio. Daqui para Caçador era só a cavalo. Mas nós dependíamos de tudo da prefeitura de Caçador. Os burros matavam, queixa, nas roças, né? Lá no Arroio 30, onde tem o posto de saúde lá agora, era só lá que tinha médico. Macieira, terra das nascentes, pacato e hospitaleiro, município com pouco menos de 2.000 habitantes, localizado no meio oeste de Santa Catarina, a aproximadamente 440 quilômetros de Florianópolis, capital do estado. Depoimentos de antigos moradores e de grupos indígenas, possivelmente dos povos Xokleung e Kaingang, indicam que a história de Macieira teve início em 1900, quando jagunços, homens armados enviados pelos proprietários de terras, chegaram à região para protegê-las. Conforme registrado no livro do historiador Nilson Tomé, Sangue, Suor e Lágrimas no Chão do Contestado, Macieira fez parte da região da Guerra do Contestado, 1912 a 1916. No entanto, não há registros de combates ocorridos no local. Na década de 1930, as primeiras famílias de imigrantes alemães e italianos originários de Uruçanga e Lages chegaram à região. Entre elas estavam José Augusto Royer, Francisco Chu, José Colombo e Raimundo Mendes, incentivados por Pedro Mendes, dono das terras e residente do município de Palmas, Paraná. Com medo de perder suas terras, Pedro Mendes convidou seus amigos Chu e Royer a fixarem residência e protegerem suas propriedades. Macieira era um ponto de descanso para tropas que conduziam porcos dos campos de Palmas até Videira. Nesse local foi construído um paiol para abrigar os tropeiros e suas tropas. Próximo a esse paiol havia um pé de maçã, dando origem ao nome Paiol de Macieira, que posteriormente foi simplificado para Macieira. Os primeiros moradores garantiam sua subsistência através da agricultura e da derrubada de matas. Plantavam milho, feijão, arroz, trigo, legumes e verduras. Na década de 1940, novas famílias vindas da Serra Baixa, Arroio 30 e Iomerê se estabeleceram na região. Com o crescimento populacional, surgiu a necessidade de ampliação das atividades locais. Foi construída a primeira escola, onde Guilhermina Cecília de Oliveira foi a professora responsável pela educação. Devido à forte religiosidade dos habitantes, também foi construída a primeira igreja, através do esforço coletivo. Localizada onde hoje está a Praça Marechal Castelo Branco, a igreja foi equipada com um sino doado por Maria Mendes, mãe de Pedro Mendes, que é utilizado até hoje. As missas eram presididas por freis que vinham a cavalo de Erval do Oeste, Santa Catarina. Na ausência deles, os moradores se reuniam para orações, exceto para casamentos e batizados. O primeiro capelão foi Ângelo Pandini. Em 1952, Macieira tornou-se distrito de Caçador, localizado a 48 quilômetros de distância, o que dificultava sua administração. Com o crescimento da comunidade, as atividades agrícolas e comerciais se expandiram, resultando na construção de armazéns, moinhos e uma funerária. A necessidade de resolver os problemas locais com mais rapidez aumentava e o desejo de independência crescia entre os moradores. Para amenizar os problemas do distrito,
o governo municipal construiu uma intendência, um posto de saúde, um cartório, um posto de correio, o estádio Jussi Varela e uma represa. No entanto, as dificuldades persistiam e a luta pela emancipação de Macieira ganhava cada vez mais força. Qual o seu nome? Eleodoro Pedroso, Qual a sua idade, seu Eleodoro? 97 anos. Quando o senhor chegou em Macieira pela primeira vez? A primeira vez que cheguei em Macieira faz 81 anos, já fez. Conheço a Macieira muito bem, porque fui autoridade há muitos anos também dentro de Macieira. Rosalino Locatelli, 93. Desde 1940 que eu moro na Macieira. O nome é Maria Mafiolete Ribeiro. Eu tenho 92 anos, agora dia 30, 92 anos. Faz 70 anos que eu moro no município da Macieira. Como surgiu o nome de Macieira? O nome de Macieira surgiu por causa dos tropeiros. E na Macieira tinha um paiolzinho. E a par daquele paiolzinho nasceu um pé de maçã. Que os tropeiros antigos vinham se acampavam aí com a tropa de gado, tropa de porco. Se acampava às vezes um dia ou dois ali. Vamos pousar lá no paiol da Macieira, os tropeiros. E ficou até hoje Macieira por causa do pé de maçã. Pé de maçã, ali perto onde eu morava, a partir do Chu, ali tinha o pé de maçã, de maçã, por isso que punharam o nome Macieira. Até a prefeitura, bem no chatinho ali era o paiol da Macieira. Quando nós entramos aqui, tinha duas famílias de alemão, José Augusto Roy e Francisco Chu, e italiano era o José Colombo. Tinha um armazenzinho, aí onde é a casa do Valdir Sete agora, hein? É do senhor Pedro Mendes, lá de Sete de Palma, e o empregado dele era José Colombo, que era o pequeno comerciante. E o meu falecido pai trazia do Arroio 30, fornecia a loja aqui lá da Perdigão do Arroio. Era de videira, mas tinha loja no Arroio 30. Eu lembro do fundador, que era o falecido José Augusto Roy, que justamente era dono dessa propriedade aqui. Mas isso quando eu era criança que ele veio para cá, em 1929, que ele comprou do Pedro Mendes 10 colônias de terra aqui dentro da Macieira. 10 colônias, que daí ele começou a vender para o pessoal, e um comprava um pedaço, outro, e foi levantando a Macieira. Ele e o pai dela, o Francisco José Chu. Quando vim na casa, tinha um pouquinho de casa na Macieira, tinha uma delegacia velha. Sofrido para chegar aqui. O Arroio 30 aqui não foi fácil. Levemos 22 dias para chegar aqui. A igreja era um matão taquaral, velho. Primeira igrejinha foi meu falecido pai, o Otísio Tasco, Augusto Roy, Francisco Chu. Se reuniram uma turminha ali e eles lascaram as tabuinhas, tudo lascado de tabuinha. E fizeram a igreja que, me arrependo até hoje, não tem a foto daquela igrejinha, né? Que doou o sino da igreja foi a Maria Mendes, mulher do Pedro Mendes. E o padroeiro, que é o Santo Antônio, foi o velho Pedro Mendes. Quando eu cheguei aqui era tudo mato, não tinha moradia. Tinha só um vizinho ali, que era o nosso chefe. Tudo que precisava, se fosse machucado, ele tinha remédio para mordida de cobra, bicho, armava a gente, nunca deixava sofrer. Ele cuidava da gente, porque era mato, era terra dos acampados, né? Tinha índio, tinha bug, assustava, que pegava o ovino, que era pequeno. Os bug matavam, queixava. Nas roças, né? Paiol queimado, por causa que os bug queimaram ali para trás da serra, os bug queimaram um paiol de milho e 2 homens dentro do paiol. Para ir na Macieira, era um careiro aqui pro jeito com o padre Comercindo, passava bem aqui, os careiros. E era que nem tem nada, passava aqueles tropeiros, tropa de mula que vinha de fora para ir pro limpo fazer rancho. Daí que começou. Põeram a bodega, um armazenzinho, José Colombo, que pôs o primeiro armazenzinho ali. Para o pessoal, o palhor queimado, o palhor da pedra, para ir a Arroio 30, aquele tempo era longe, está tudo ruim. Daí nós vendíamos tudo quanto era miudez e ovo, galinha, coisa arada, para viver. A gente comprava 1 quilo de açúcar, um pouquinho de coisa, que o resto a gente plantava. Tinha aqui na Macieira, que não tinha na Macieira, ia no Veloso, ia no Arroio 30 de a pé. Ia embora, mas era a maior fara de a pé agora, não é fácil. Mas naquela época ia. Cada um trazia um pouco nas costas.
E daí a piazada aí, eu ia com fome, eu chegava nas casas pedir um pedaço de pão, polenta para comer para vir até aqui. Partido na João Velho, na Nava e os maçarolas, daí ponharam negocinho assim na macieira, daí foi fácil. Daí a gente comprava sempre o partido Alexandrino. Tinha desse dinheiro, não tinha, o partido Alexandrino era o nosso cuidador. Daí começou aqui, no gramado, aí daí tinha também um armazenzinho. Então daí começou o armazenzinho, daí o José Colombo foi para o Palhor Queimado, começou já a loja, daí punha a loja, os primeiros negociantes ali, que era o Jango Inocêncio, daí veio o Lenhane, daí veio o sétimo Fantinelli, daí punharam o forte, comprava um porco, tudo, mercadoria nós vendia para eles, trigo, feijão, milho, porco, e daí eles levavam para São Paulo os porcos, e o comércio começou ali. Mas depois chegou um tempo que caiu uma cheira. Começaram de intriga aqui, ali, por causa de política. Daí os Lenhane foram embora. Massaroli e Lenhane ficou o sétimo. Mas daí começou já outro, o Alexandrino, daí ficou e tá. Mas o Sede foi um grande fundador da Macieira, o Sede Fantinelli. Helga Chu Pedroso, 85 anos, mas trabalhava com a mãe na roça. E depois foi professor. Naquele tempo, Macieira, o Rio Santo Antônio era divisa com Macieira. E ela dava aula na linha abaixo de Santo Antônio. Pertencia a Água Doce, que hoje pertence a Macieira. Aqui não tinha lanche, não tinha nada. Tivesse alguma coisa levar de casa, senão lá não tinha, nunca teve, né? Foi muito depois da emancipação que foi construída a escola aqui no município mesmo? Vocês têm conhecimento? A Albina Moscone foi construída muitos anos antes do município. Antes de ser município? Isso, muitos anos antes. Mas eu marcou na minha vida quando nós fomos pedir pro Irineu Bornhausen na escola aí que tem aqui. Que eu fui na fila, nós fomos em 110 alunos. Eu era aluna naquele tempo. E me marcou aquilo, daí eu fiquei com aquela lembrança que nós pedimos pro governo a escola e conseguimos. Nós fomos em fila ali na frente da casa da Cacilda aí. Meu nome é Dércio José Slon. Eu nasci no município de Lacerdópolis, aqui no meio oeste de Santa Catarina. Fiquei lá até os meus 12 anos. A partir daí eu fui estudar fora, no colégio interno, e me formei aos 18, 19 anos. Eu cheguei aqui em Macieira a trabalho numa empresa fubageira, né, e prestava assistência técnica rural. Clara de Jesus Bendlin. Eu nasci em Matos Costa e cresci em Matos Costa e depois eu fui para Macieira. Lá era um posto de arrecadação do tempo da exatoria estadual. E daí o senhor Alexandre Nava era o exator. E ele se aposentou e eu fui no lugar dele, né? Porque daí como funcionário do Estado, o Estado designa outra pessoa, né? E eu fui designada para lá para mim trabalhar na exatoria, que era a arrecadação de impostos. E nesse tempo estava começando as notas de produtor. Então o nosso serviço, mais que em Macieira, era fazer o cadastro dos produtores. Ali que iniciou as notas que o pessoal tem hoje para se aposentar e tudo. Digamos, o cara ia comprar feijão, milho lá dos agricultores, aí ele tinha que pegar aquela nota. Então eles preenchiam lá, quem não sabia, pediam para mim ajudar a preencher. Por isso que eu tinha bastante contato com os agricultores. Quais memórias o senhor tem antes da emancipação? O povo aqui vivia numa situação bastante difícil, né? Não existiam indústrias aqui, pelo menos dentro do perímetro urbano. Então a dificuldade de emprego e, consequentemente, a dificuldade de obter alguma renda, né? Então a situação não era das melhores, não. Naquele tempo, a sensação que se tinha aqui que a gente vivia meio abandonado,
a sensação de abandono. Então, a precariedade de estrada, distância do distrito até a sede lá, Caçador. Eu vi assim as pessoas que eram aposentadas, pessoas que precisavam de médico, tudo era Caçador, né? Tinha o postinho lá, mas era muito raro e não ia médico, mas enfermeira. Tudo que eles precisavam para receber, eles iam no banco em Caçador. E só tinha um ônibus. O ônibus saía às 7 ou 7h30 da manhã. E Caçador, eu ficava o dia todo, eu saía de Caçador às 3h30 da tarde. Então a pessoa que ia receber, ele tinha que ir a Caçador, gastar fazendo um lanche, almoçando, quem não tinha pessoa lá, parente, e voltar de tarde. E então assim que a gente viu o sofrimento do pessoal, né? A gente via que era muito sofrimento e muito gasto para as pessoas. Né, que quem já vinha pegar seu dinheirinho já chegava em casa quase sem. Caçador abandonava Macieira. As estradas eram péssimas, eles não tinham os recursos como, né, que precisa. Porque você sabe que é 50 quilômetros e naquele tempo era estrada de chão. Então, para Macieira praticamente estava abandonada. O pessoal às vezes saíam lá do Paiol da Pedra, daqueles lugares, a cavalo de manhã, com geada, para deixar o cavalo ali para pegar o ônibus. Então, em busca de dias melhores, né, surgiu a ideia de emancipar o distrito. A Comissão de Emancipação ela foi criada exatamente no dia em que foi inaugurado o prédio da Caresc, hoje EPAGRE, né, lá no ano de 85, 86, e foi concluída quando foi sancionada a lei em 92. Então o processo de emancipação deve ter levado ali de 6, 7 anos no máximo, né? Durante a inauguração do prédio da Caresc ali, alguém que fez uso da palavra lá teria citado de que Macieira teria condições de emancipar. Baseado nessa fala, a Clara teve a ideia de montar uma comissão para trabalhar para a emancipação do município. Então ela teve um papel muito importante, né? Se não fosse a iniciativa dela, talvez não tivesse ocorrido até hoje, né? E aí, quando foi inaugurado o escritório da Caresc, daí foi o Klein Bin, que era secretário da Agricultura, e o Salomão Ribas Júnior. E eles falaram que Macieira tinha tudo para ser município. Aí, na hora do almoço, eu chamei ele e perguntei. Ele falou para mim: em primeiro lugar, você tem que falar com o prefeito, com os vereadores, para ver se eles vão aceitar, porque eles podem barrar. Porque é uma parte da arrecadação deles que vai sair. Mas como era longe, ele disse, olha, eu não acredito que eles vão barrar, porque aqui é um peso, né? Que inclusive tinha a subprefeitura, que eles diziam que era o Pandini, né? Porque ele que tinha que ver o negócio das máquinas e tudo, porque era muito longe. Então o Caçador não dava assistência. Eu mesmo criticava o meu amigo Pandini, o tempo do Jacó Massaroli, o Pandini, o Raul Seri, que foram intendentes, e eu criticava que eles não cobravam, né? Daí eu acabei sendo eu intendente, e daí eu vi que, senti na pele, na verdade, eles foram francos comigo, né? O prefeito Mento, o prefeito Lucir, e a liderança de Caçador, dizendo que realmente não tinha condição para atender bem. O município de Caçador era muito grande, o distrito era grande também, então não tinha condição de atender como o povo merecia. Precisa 112 assinaturas, o mínimo. Você pode fazer reunião, se você conseguir coletar essas assinaturas, faz o processo e manda para a gente vai analisar. E foi o que eu fiz daí. O que era preciso para tornar Macieira independente? Primeiro, formar uma comissão para organizar os trabalhos e depois seguir o trâmite, né, das exigências, né, da documentação para a emancipação. Dentre essas exigências, né, havia necessidade de um abaixo-assinado, que era o início de todos os trabalhos, né, e com reconhecimento de firma.
E depois documentação. Uma lei que aprovasse o desmembramento, aprovada pela Câmara de Vereadores de Caçador, né, que seria juntado ao processo, dados sobre a economia, dados sobre a população e uma justificativa, né, de que por que a gente queria a emancipação. Aí fiz a primeira reunião no salão lá onde tinha o campo de futebol, né? Daí a gente conversou, né? Daí entrou o Dércio, e é onde a gente começou a fazer as reuniões nas comunidades para pegar as assinaturas do pessoal. Porque todo mundo não acreditava. O pessoal achava impossível. Porque daí você sabe, surge aquelas conversas de dúvida. Isso é normal, né? E muita gente, inclusive, o dia que nós fomos em Gramados, na localidade de Gramados, eu disse, vamos meninas, vamos lá para ver. Elas disseram, não, isso é coisa para homem, não é para nós. E daí fui só eu de mulher. Pensei que o Dércio era a pessoa mais esclarecida e para me dar orientação como funcionavam os agricultores. Porque o Dércio era que ele dava com o pessoal fumo, né? Para poder encaminhar um requerimento, tinha que ter a comissão, né? Aí a gente formou a comissão, né? Eu era a presidente e ele era o vice. Hoje, com as redes sociais, a gente tem facilidade de comunicação. Na época não existia isso. A forma de se comunicar era através da igreja. Então nós pegamos as lideranças de cada comunidade e formamos subcomissões e elas nos auxiliavam nesse sentido. O dia que tinha que marcar uma reunião, comunidade A, B ou C, eles faziam esse trabalho para a gente. Eu era presidente da subcomissão aqui do Paulo da Pedra, né? Mas assim, sempre participei junto com o Dércio, com a Clara e com o pessoal aí, Pandini, o Orlando Wozniak, o Bittinelli, e muitas pessoas, né, participaram aí, sempre batalhamos juntos, unidos aí, né, sem pensar em política, a gente procurou sempre fazer o melhor, que a única coisa que a gente achou que podia acontecer era se tivesse uma união entre todas as forças políticas, né. Correia Pinto havia passado pelo mesmo processo na época, e vocês foram até lá para buscar informações. Conseguiram o que precisavam? Sim. Para nos auxiliar na montagem do processo, né, a gente achou importante pegar algum modelo de algum processo que já tivesse sido feito anteriormente. Foi o hoje falecido, o João Virques e o Valdir Marques de Oliveira, né, e eu. Os últimos dois que tinham sido emancipados foi Correia Pinto e Otacílio Costa. Então a gente foi lá para saber, reuniu junto com a comissão aí, para ver como que eles conseguiram, ver se tinha alguma documentação. Nós já estávamos de a par do que precisava, mas que a gente foi lá ter uma certeza de como que lá aconteceu para fazer mais ou menos igual para que isso acontecesse. E daí ele recebeu muito bem nós lá e orientou algumas coisas lá, né, mas ele até deu uma esperança boa, diz, olha, façam assim que é tranquilo, não vai ter problema nenhum. E realmente foi daí o que aconteceu. O prefeito lá diz, não, o que vocês têm ali mais ou menos é o que precisa. Então a gente já estava mais ou menos no caminho certo. A gente só foi para ter uma certeza que estava fazendo o certo, né. O Estado mesmo forneceu o que precisaria, né, para emancipar os requisitos que tinha que preencher, né. Em média, quantas pessoas votaram no plebiscito? No dia que ele me falou, ele disse que o mínimo de assinatura para a gente fazer o requerimento era 112 pessoas. Mas nós arrecadamos muito mais. Foi feito com urna, pego a cédula, feito com urna, e levado as urnas lá para o fórum, para fazer a contagem. Esse processo foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, através do gabinete do deputado Gilson dos Santos. E ele se encarregou de protocolar na mesa diretora lá da Assembleia o processo. Deve ter ficado lá algum tempo, e depois disso ele entrou na pauta da Câmara lá, da Assembleia, né, e teve andamento. Esse negócio é demorado.
né? Não é de hoje para amanhã, não é como você quer, você tem que mandar lá, você tem que analisar e tudo tem uma comissão, né, que nem em Florianópolis e tudo. E daí a Assembleia designou uma comitiva de deputados que vieram nos visitar aqui em loco, né, para ver da situação, das condições do município e dar um parecer favorável ou contrário. Teve uma reunião no pavilhão da igreja, que lotou de gente, inclusive foi a noite que veio os 3 deputados para esclarecer e falar sobre a importância de criar o município. Um era o Reno Caramori, que era deputado, outro era o Delor Vieira, e o outro eu não lembro o nome agora. E os vereadores de Caçador que participaram lá também, né, para criar o município, que era o bem da Macieira, né? Depois daquela reunião que foi feita com os deputados, parece que todo mundo concordou daí. Daí que foi o processo para Florianópolis, e daí depois eles colocaram no Diário Oficial, lá foram no Diário Catarinense, né? Era um jornal, e depois foi aí que veio para fazer o plebiscito. Quando saiu, que foi publicado no Diário Oficial e tudo, e daí eles foram e marcaram, porque daí o prefeito daí fez uma reunião lá, com o juiz e os vereadores, né, porque eles tinham que dar o aval deles e o juiz. Aí eu cheguei lá, eles deram uma ata para mim ler, e eu não consegui ler. Eu não consegui, fiquei tão nervosa, porque não era a ata que nós fizemos, sabe? Tudo diferente. Alguém lá pegou e leu, né, e foi dado a sequência. Aí foi feito, né, o prefeito concordou, os vereadores. Aí o juiz falou assim, ó, no final da reunião quero falar com o presidente da comissão. Aí como eu estava lá, aí eu falei, ó, meritíssimo senhor, disse que queria falar comigo. Quem é você? Eu falei, não, eu sou a presidenta. Daí ele disse, como? Me disseram que era um homem, agora me aparece uma mulher. Nisso o Dércio estava junto, o Dércio, não, meritíssima, ela é a presidenta, ela não estava. Eu estava representando, que eu sou vice. Eu disse, ele é o vice e tal. Aí a gente marcou o plebiscito. Eu fui com, acho que o Valdir Marques, o Paulo Marques. A gente foi lá no Fórum Caçador e pegamos todos os papéis, ajeitamos e foi feito o plebiscito. Depois disso, então, veio o plebiscito. Eu lembro assim que foi no dia 7 de setembro, não lembro certo o ano, né? E daí nós fizemos um trabalho, porque era difícil. O plebiscito ele não coincidia com o período de eleição. Então, também o eleitor não é obrigado a ir votar. Então, nós tivemos que fazer um trabalho, né, de transporte de eleitores para levar, porque alguns nem sabiam que ia ter. A comunicação era difícil, ou você ouvia pelo rádio, porque hoje uma eleição normal, você já sabe, ela é divulgada, fica mais fácil, né? E o plebiscito não, então nós tivemos assim que fazer um trabalho bem amplo para levar essa população para ir votar e também convencer para votar pelo sim. E onde ficava o seu cartório na época? O meu cartório ficava aqui em Taquara Verde, no centro da vila ali, que também era uma vila, né? E na Macieira também ficava no centro lá da Macieira, onde eu trabalhava, né? Que era na casa do seu Alcides Dallagnol. O plebiscito é uma eleição e, se a maioria vencer, cria-se o que você estava propondo. E nesse pedido dependia de se ter todas elas com reconhecimento de assinatura. Então o nosso trabalho ali, o meu no caso, foi mais o trabalho de preparação da documentação toda. Fazia o trabalho no cartório, do pessoal que vinha no cartório, mas independente disso, tinha muita gente que não vinha. Aí nós começamos o que fizemos. Eu e o Laurindo Locatelli, a dona Clara, nós passamos aí nas casas do pessoal, principalmente no fim da tarde. Até horas da noite nós ia buscar as assinaturas e tal, para depois nós poder fazer a documentação que é exigida. Você fez parte da comissão de emancipação? Eu ajudava, né? Tinha uma picape na época, uma picape verde, a gasolina, e nós no final da tarde saía com o Rony e com a Clara, visitar as casas, visitar as pessoas e pegar a assinatura, né? Incentivando eles que votassem
para passar o município. Aqui em cima, no Salamone, no 30, aqui, nós vinha várias vezes de noite. Inclusive o falecido Rui Salamone morava ali, estava a favor, a passar também, ajudou nós ali. Quais foram as dificuldades enfrentadas para que Macieira fosse emancipada? Foi bastante. Tinha gente a favor, tinha gente contra. Se desligar do município grande, para começar do nada. Não tinha uma máquina, não tinha nada. Mas o povo estava vendo que ia dar certo e lá na frente ia ser bom, né? O mais difícil, assim, no início, foi a aceitação por parte da população. Era uma coisa nova, muitos não acreditavam que houvesse a possibilidade. Tinha as pessoas que não acreditavam que Macieira que fosse passar município, porque a cidade era pequena e que não tinha condição, não tinha arrecadação. Então tinha uma resistência meio grande, né? Foram lá falar em Florianópolis para carçar para não passar o município. Muita gente dizia para mim, perdeu tempo, não vai ter município. Eu pensava, bom, a minha parte eu fiz, é isso que eu sempre pensei, né? Bom, se deu, tudo melhor ainda, se não der eu vou ficar frustrada, mas não vou não ter arrependimento, porque eu não deixei de lutar, de batalhar. Porque ela quer dinheiro. Não, e nós e o Dercio combinamos, não vamos cobrar nada, nem a gasolina que nós fomos, não, ele pode dizer, nós não cobramos nada. Mas assim a gente foi conversando, explicando e comparando os outros municípios que emanciparam e que desenvolveram muito, né? Então, que Macieira também ia acabar desenvolvendo, né? Na sua opinião, o que despertou a vontade da comunidade de se tornar independente? Era a dificuldade de que eles estavam muito longe da sede do município, que é Caçador, que para eles era muito difícil essa distância toda. E para eles então era mais fácil ir para Salto Veloso ou Arroio 30 do que vir a Caçador. Aqui nós tínhamos o posto de saúde como tem hoje, nós tínhamos nossa prefeitura tudo aqui, não dependia de nós estar correndo para Caçador, ainda mais naquela época, estrada ruim, tudo ruim, então por isso nós queríamos puxar o município a Macieira. E na coleta das assinaturas do plebiscito, quem que ajudou a senhora? Que trabalhou lá, já digo na mesa, que pegou as assinaturas, tudo foi nós. Era eu, o Dercio, o seu Valtichu. A gente percorreu bastante, procurando voto e puxando o eleitor o dia da eleição. Puxando uma viagem, voltando a buscar outra e levando gente para votar, incentivando para votar, para passar. A gente agendava nas comunidades, né, dia e horário, né, e a gente conseguiu trazer o escrivão nessas reuniões. Então o pessoal ia assinando, os que concordavam, né, com o abaixo assinado, iam assinando e já era reconhecido firma na hora. Então a gente fez isso em todas as comunidades, aqui na sede do município hoje, né, e nas comunidades do interior, né. Então já o trabalho ficava já concluído, né, porque você recolhia assinatura hoje, depois alguns não tinham ainda cartão de assinatura no cartório, a gente daí não tinha como ir lá reconhecer, então foi a maneira perfeita de fazer o trabalho e o recolhimento das assinaturas dessa forma. Foi definido um prazo específico para as pessoas assinarem? Não tinha um prazo assim, mas nós fizemos aí, em máximo 60 dias, nós fizemos todos a coleta de assinatura que era necessária, nós fizemos a coleta. E aí continuou o processo lá, através dos deputados e tal, né? O documento da assinatura ficava em cartório, né? Era feito um sistema de fichário, né? Então aquelas fichas, pelo menos no meu tempo, estavam tudo guardada no cartório. A gente sempre acreditou que a vontade também dos deputados, do governador, é o desenvolvimento do Estado, né? E a emancipação não deixa de ser uma forma de desenvolver o Estado, né? Você cria um município, ele vai ser próspero e, consequentemente, vai ajudar o crescimento do Estado. Vendo os municípios como Arroio 30, Salto Veloso e outros municípios pequenos que se emanciparam e desenvolveu muito, né? Então, teve uma liderança forte que pensou também nisso. E acabou acontecendo, né? Depois de muito sacrifício, isso passou a ser realidade e hoje, graças a Deus, a gente tem que agradecer muito, né? A esse pessoal que batalhou junto aí e que conseguiu emancipar, que isso
acabou mudando o destino de Macieira, né? E criamos o município, com a graça de Deus e a força do povo. Tudo fez um pouquinho, né? E saiu, foi criado o município. E hoje está lá. Que não se cria mais hoje um município pequeno, né? E a Macieira teve essa sorte. O que simbolizou o dia 30 de março de 92? Foi o dia em que foi sancionada a lei que emancipou o distrito de Macieira. Se não me engano, a lei 8.560, né, sancionada pelo governador na época, Wilson Bing. Quando a notícia chegou até nós, né, aqui foi uma euforia, todo mundo muito feliz, né, na esperança de dias melhores. Estavam fechando as exatorias ali, que foi que passou para o município, que sabe que hoje quem cuida das notas fiscais são as prefeituras. Então, na época era o Estado, que nós era do Estado. Então, ali eles estavam fechando já, e já estava passando para a prefeitura. E daí, do dia do plebiscito, eu acho que foi 1 ou 2 vezes só. Mas isso não tinha dado resultado ainda, nada. Daí, quando veio o resultado e tudo, mas eu já não estava mais lá. E daí eu já tinha falado mesmo, eu não entendo nada de política, não quero nada com política, fazer pro pessoal. Eu fiz pro povo. E daí eu sabia que o Dércio ia ser o prefeito, porque tudo indicava ele, né? Ele já lutava com o povo. Depois que emancipou-se, que começou a levantar Macieira. Qual foi o próximo passo após vocês conseguirem a emancipação? Os partidos políticos passaram a se organizar, né, para a disputa da eleição, que seria em outubro de 92. E eu nunca, me passou pela cabeça, nunca tive a pretensão de ser candidato a prefeito. Mas depois as coisas foram andando e o pessoal me procurou, acabou me convencendo que eu poderia ser o candidato e eu acabei aceitando o desafio. Primeiro prefeito foi o Dércio Longo. A partir de outubro, como já prefeito eleito, né, a gente já começou a planejar de que forma ia instalar o município. Na época, assim, nós tínhamos bastante dificuldade de espaço físico e o único lugar que nós tínhamos disponível para instalar a prefeitura era o prédio onde funcionava a intendência, né, que era lá de Caçador. Na época, a prefeitura foi instalada ali onde funciona hoje a Uniarp, o posto do Banco do Brasil. 4 salas, né, e nós instalamos a prefeitura. Ali foi onde foram iniciados os trabalhos. No dia 1º de janeiro, eu tomei posse, né, e a partir, era num sábado, me lembro até hoje, domingo era feriado e dia 3, então eu entrei na então prefeitura ali do prédio da intendência e somente eu. Nós não tínhamos nenhum funcionário ainda contratado, né? Porque ainda o município não tinha aprovado plano de cargos e salários, não tinha aprovado a estrutura administrativa do município ainda. Então, até que a Câmara aprovou tudo isso, levou um determinado tempo, e só a partir dali que a gente conseguiu instalar de fato, né, a prefeitura. A Câmara teve que trabalhar durante meses, né, em reuniões extraordinárias, né, para criar as leis do município numa estrutura mínima funcional, né. Depois, com o tempo, foram criadas diversas outras leis, né, mas as fundamentais, né, foram feitas num período assim bastante curto ali, para que a gente pudesse trabalhar, porque nós não tínhamos orçamento de previsão de receitas e nem de gastos. Não tínhamos conta em banco, né? Só a partir de janeiro que a prefeitura começou a abrir as contas em banco, para que viesse o retorno do Estado e do governo federal, FPM, ICMS, que são as receitas, né, do município. Só a partir daí que conseguimos iniciar os trabalhos de fato. Começou a receber algum auxílio do governo? Mesmo sendo um município novo, auxílio extra não recebemos nenhum.
Na verdade, o que recebemos foi o que é de direito aos municípios, né? Que é o FPM, que é uma receita do governo federal, que é baseada em cima do IPI e Imposto de Renda, né? E o índice para a distribuição desses recursos, ele ele é igual a até 11 mil habitantes, né? O índice é o mesmo para todos os municípios. E a receita do ICMS, né? Que é baseado na arrecadação do município. Indústria, comércio, agricultura. Daí é criado um índice e em cima desse índice nós recebemos parte do recurso do Estado. O cálculo ele é feito da seguinte forma. Por exemplo, hoje a receita de 2000 do município aqui, de 2023, o índice vai ser feito para o retorno de 2025. Então, nós não tínhamos isso na época, né? Então, a gente fez um acordo com o prefeito de Caçador e então eles nos repassaram, né, parte daquilo que era recurso de Caçador. Eu me lembro assim até hoje que na época o índice foi de 0,086. Né, que, se eu não me engano, ele permanece até hoje mais ou menos nesse patamar. Qual era o patrimônio público de Macieira na época? Que tinha aqui dentro do distrito, né, era o prédio da intendência, onde foi instalada a prefeitura posteriormente, e as escolas isoladas daqui, que funcionavam no interior. Aqui também tinha uma motoniveladora, bastante surrada já, bem antiga, e uma caçamba, também bastante prejudicada. Quando a Macieira saiu a emancipação, me falaram que daí parece que era o BESC, né, depois o Banco do Brasil, tinha colocado um posto também de arrecadação lá. Existia atendimento de saúde, mas o pessoal tinha que buscar esse atendimento lá em Caçador. 50 quilômetros nos separavam da cidade de Caçador, e o povo aqui tinha muita dificuldade para ir lá e ter essa assistência. Aqui é onde funcionava o prédio da intendência, tinha uma sala ali que tinha uns equipamentos odontológicos e vinha um profissional aí atender uma vez por semana, mas a demanda era muito maior do que eles podiam nos oferecer de atendimento. Tem conhecimento de como foram definidos os limites geográficos? O município ficou onde era o distrito. Daí depois foi feito os ajustes, aí foi cedido a linha 7, por exemplo, que era a Macieira, foi cedido para o 30 e foi pegado a parte de Água Doce e mais um pedacinho ali de Caçador, que também ali que era na área de São Luís, ali no Carmo, que então no primeiro momento era na estrada. Daí então pegou tudo o Carmo, desceu lá para o São Luís, né? E sai aqui na Aparecida daí, né? Daí quando foi pedido essa parte de Água Doce para pertencendo ao Caçador, Macieira, eles também não queriam, mas daí conseguimos, por isso hoje temos essa parte de Água Doce, que pega uma grande parte aí para Macieira, né? Alguns pontos era pelas estradas, daí às vezes tinha propriedades que ficavam divididas, metade para um lado, metade para o outro. Então depois, em 95, acho que foi feita essa retificação pelo IBGE, que é o responsável por isso. Nos anos 2000, 2005, eu não me lembro bem certo, foi feita uma nova retificação, baseado as divisas pelos pontos geográficos, rios, né, divisores de água, ficou melhor definida dessa forma. Lembra quais eram as principais atividades econômicas do município e quais eram as perspectivas de crescimento? Feijão, milho, suíno, era isso, né? Agropecuária até quase nem tinha. Um pouco antes que o pessoal começaram a vender leite, né? Que daí eles passavam os laticínios lá pegar os leites. Mas era isso aí. Não, era muito pouco, era muito sofrido, era muito, sabe? A principal atividade econômica era e é até hoje a agricultura, só que em outros termos, né? Hoje ela já está mais avançada, nós temos sistema de integração, seja lá aves, suínos, produção de leite.
Então e isso deu um aquecimento muito grande para a nossa agricultura. E naquele tempo não estava expandido ainda esse setor aqui no nosso município. Até porque eu até me lembro assim que eu estive lá na Perdigão, falei com o diretor da Perdigão na época, para ver se podia expandir aqui para Macieira. E ele me disse, a política da empresa quanto mais próximo do frigorífico, a gente vai, se a necessidade estiver atendida aqui mais próximo, nós não vamos expandir para mais longe, mas futuramente pode ser que aconteça. Quais impactos a emancipação trouxe para Macieira? Desenvolveu, né? Uma coisa que eu acho que foi a melhor coisa que podia ter acontecido, né? Porque Macieira, o que era e o que é hoje, né? A gente tem uma qualidade de vida muito melhor, o povo está sendo bem melhor atendido, né? Tem condições na saúde, na educação, na própria agricultura, né? Então, hoje a gente tem um atendimento melhor do que outros municípios da região, né? E isso só acontece por causa da emancipação, senão hoje Macieira seria praticamente um deserto, né? Uma cidade abandonada. Então foi um momento único que, se não fosse naquela oportunidade, acho que jamais ia emancipar. Mudou muita coisa. Mudou bastante. Porque hoje aqui nós temos, antigamente nós tínhamos coletoria, daí foi tirado. Mas temos banco, temos posto de saúde, temos a prefeitura, nós precisamos de maquinário, nós temos para o nosso trabalho da agricultura, temos muitas coisas boas que trouxe o município e está trazendo. Mudou bastante, agora tem serviço, né? Tem médico, tem posto, tem gente para né? Mas naquela época não tinha nada. A Macieira é um lugar, acho que é um dos melhores lugares para viver. Um lugar de tudo gente boa. Por enquanto, graças a Deus, gente banditir, é um lugar dos mais tranquilos até agora, né? Então, para nós é orgulho de emancipar Macieira. Ainda mais nós, morador velho de Macieira, pesquisando, o tinha caçador. E hoje não, nós temos tudo aqui no terreiro, né? Sinto assim que o desenvolvimento foi muito grande. Eu acho que hoje o pessoal tem uma condição mais digna de viver. O município pode, Macieira agora como município, pode dar uma assistência melhor à população. Nós temos hoje melhoria de estrada, de acessos, né, um atendimento melhor na educação, saúde, assistência social. Então eu vejo assim que em todos os aspectos, né, os munícipes ganharam muito, né? Eu imagino assim que se não tivesse se emancipado, hoje o distrito estaria praticamente extinto. Mudou tudo, começou a subir a cidade mudou de aspecto, né? Foi a melhor coisa que aconteceu, né? Para Macieira, para todo mundo. Escola, creche, CRAS, um monte de coisa veio para Macieira. As estradas melhorou, o maquinário que tem Macieira foi um salto. Hoje tem tudo lá. O que mais te marcou durante o processo de emancipação? Olha, que ficou marcado assim, para mim, foi por parte de alguns, não de todos, de alguns munícipes, o desinteresse, né, de emancipar, bem no início do processo e tal, porque não se tinha nada a perder. Vamos fazer uma tentativa, né? Se der certo ou não se sabe, mas de qualquer forma, dando certo, né, nós só teríamos a ganhar, como é o que está acontecendo hoje. Como a senhora imagina a Macieira daqui 50 anos? Olha, se continuar esse ritmo que até agora eu vi, eu acho que uma Arroio 30 ou mais. Eu faz tempo também não vou no Arroio 30, mas na época eu conhecia, né? Já tinha evoluído bastante. Já. Também deve ter evoluído, né? É que assim, onde há sinceridade, onde há pessoas que trabalham,
o negócio vai. O negócio não vai onde eles querem ganhar tudo feito. E que nem lá todo mundo não tinha escape, né? Todo mundo tinha que trabalhar, todo mundo tinha que se bater. E cada um queria ao menos sua propriedade, né? Então eu acho que é assim que surge o progresso. Bom, aí tudo vai depender do econômico. Se entrar alguma indústria que faça a cidade crescer, vai estar muito boa, bem colocada, o lugar é bom, o pessoal é trabalhador, eu acredito que nos 50 anos vai estar bem, né? Eu acho que vai progredir bastante, né? Aqui tem muita madeira, tem muita agricultura, tá sobrando, tem poucos agricultores, né? Diminuiu muito, mas estão produzindo bastante, né? Então eu acho que assim, futuramente, eu acho que tenho esperança que seja melhor, né? Daqui a 50 anos eu não estou mais aí, mas provavelmente vai ser melhor que hoje ainda, né? Se Deus quiser, né? A Macieira e todos os municípios depende do povo, de um bom prefeito que sabe administrar o município. Pode daqui a 50 anos a Macieira é uma grande cidade. Nós temos lá, Deus sabe aonde, mas o povo daqui, a Macieira tem todo para ser um grande lugar, mas uma boa organização, dos bons prefeitos, lotearem mais, trazerem mais terreno, mais loteamento para o povo morar aqui, trazer indústria para a Macieira, para o pessoal não estar saindo para fora. O pessoal daqui não tem indústria, não tem nada, vão sair para fora. Enquanto não tiver indústria e loteamento, a Macieira não cresce. E eu imagino uma Macieira crescendo sempre. Crescendo sempre. Porque não pode parar, né? Não penso assim que vai se expandir muito, que também aumente tanto a população. Porque os municípios maiores, normalmente, eles acabam atraindo mais as pessoas por causa principalmente de oferta de serviços. Mas enquanto a qualidade de vida, eu não tenho dúvida que assim, a cada ano que passa, ela vai melhorar. E o que importa hoje, para quem está na administração pública, é buscar isso, qualidade de vida para o seu cidadão. Qual o sentimento de ter contribuído de tal forma para a história do município? Eu me sinto orgulhoso de ter podido participar de todo esse processo, né? E principalmente porque a gente vê hoje o crescimento, o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida de todo cidadão macieirense. Tranquila, que eu beneficiei bastante gente, né? Eu tenho certeza. Porque os novos não me conhecem, mas os antigos, aquelas pessoas idosas que nem eu te falei, que sofriam, eu acredito que elas ficaram felizes. Eu acredito que eu ajudei bastante. Agora vão te conhecer, tá? Aí eu mando um abraço para todo mundo. Estou feliz e parabenizo.